Carrascal pode ser o primeiro a deixar o Flamengo na janela do meio do ano. Jornalista crava interesse do Flamengo em David Romero. Everton Cebolinha pode ser usado como moeda de troca por Bruno Bidon. Mengão não perdeu tempo e assinou contrato por 3 anos. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês começarem a nos assistir nessa quinta-feira chuvosa, feriado de Corpus Christi. Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Tem um botãozinho preto aqui embaixo escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Romano 10, versículo 17, que diz o seguinte: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, em nome de Jesus, e que essa venha a ser a melhor quinta-feira de todas as nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, né? Bom, vamos começar falando aqui sobre o que a imprensa argentina trouxe. De acordo aí com ela, o Flamengo monitora o atacante David Romero do Tigres. A concorrência pelo jogador de 23 anos promete aí ser acirrada, já que Palmeiras, Cruzeiro, Cagliari e Toluca e San José também estão de olho no atleta. O atleta que tem aquela faixa etária a qual o Flamengo vem buscando no mercado, né? Nova metodologia do Flamengo é renovar aí o seu elenco, diminuir a idade dos jogadores, que é aí até no máximo de 26 anos, o jogador tem 23 anos, é um grande destaque aí do Tigres, e o Flamengo, né, segundo a imprensa argentina, está monitorando esse jogador. O Flamengo não confirmou nada, tá? Caso surja alguma outra informação envolvendo o David Romero, estarei trazendo para vocês nas nossas páginas Amauri de Paula Santos, canal Paraquedista Rubro-Negro, tá? Outra informação aqui é com relação a Bruno Bidon e Everton Cebolinha. Flamengo pode envolver o atacante em troca por Bidon do Corinthians. Isso é informação do apresentador Neto, que falou sobre o assunto no programa Os Donos da Bola ontem, quarta-feira, e na ocasião o ex-jogador revelou que o Flamengo avalia a contratação do volante Bruno Bidon do Corinthians e a negociação pode envolver uma troca com o atacante Everton Cebolinha, que não tem sido titular e está no final de contrato. Everton Cebolinha tem o seu contrato se encerrando em dezembro agora, desse ano, e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair 0,800 do clube, né? Então isso aí seria uma oportunidade do Flamengo tentar, né, não ficar tão no prejuízo, já que Everton Cebolinha não conseguiu performar bem como performou no Grêmio. Por isso que ele foi contratado por conta das suas grandes atuações pelo Grêmio e está aí no seu final de contrato. O Neto também destacou que o Flamengo tem interesse em Bruno Bidon e relacionou o movimento ao desejo do clube de contar com o jogador ainda nesta janela de transferência. A janela de transferência que abre no dia 20 de julho. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: a bola da vez no Flamengo é o Bruno Bidon. Tenho amigos no Rio de Janeiro que falam que o grande desejo do clube é o jogador ir para lá ainda esse ano, fecha aspas. E ele continua aqui. No mesmo raciocínio, Neto afirmou que o Corinthians também estaria de olho em Everton Cebolinha. Vamos às aspas dele. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Corinthians quer Everton Cebolinha, fecha aspas, completou. Dessa forma, o então apresentador conectou os fatos de que clubes podem fazer uma troca de jogadores. Cara, não tem nada concreto. O Neto trouxe isso no programa Os Donos da Bola ontem, programa ao qual ele é apresentador. Ele já cravou outros jogadores no Flamengo também e não aconteceu nada do que ele falou. Não estou tirando a credibilidade dele, não estou aí pondo em dúvidas as fontes dele, mas, como eu falei, ele já trouxe outras informações que já tinham falado com ele, pessoas de dentro do Flamengo, pessoas do outro clube, e as negociações não aconteceram. Vamos aguardar e vamos ver o que aconteceu. A única coisa certa é que Everton Cebolinha disse que não quer renovar com o Flamengo, seu staff também já deixou isso bem claro, e o Flamengo também não tem interesse de renovar com o jogador. Porém, não tem interesse de liberá-lo antes do término do seu contrato, a não ser que haja aí uma compensação financeira, tá? Bom,
Vou falar agora sobre contrato assinado. Isso porque o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com o volante Matheus Teixeira. O garoto tem apenas 16 anos, vem se destacando muito nas categorias de base, inclusive marcou um golaço de fora da área na Copa Impossível Sub-17. O jogador vem crescendo bastante e o Flamengo observou isso e já assinou o primeiro contrato profissional com ele, válido por 3 anos, 2026, 27, 28, até o meado de 2028, tá? Bom, tomara que Matheus Teixeira continue evoluindo e continue se desenvolvendo e possa render muitos frutos ao Mengão. Que dê aí muito certo vestindo a camisa do rubro-negro. Bom, mudando aqui de assunto, meus queridos, saindo da base e indo para o principal, o meia da equipe Jorgian de Arrascaeta. Isso porque o Flamengo divulgou ontem uma nota oficial falando sobre a situação do jogador junto à Confederação Uruguaia de Futebol. O que aconteceu foi o seguinte: ontem começaram a surgir várias notícias dizendo que a lesão de Arrascaeta teria acontecido por um erro na preparação física da seleção uruguaia, que teria pulado uma etapa importante do treinamento. E é aí que o Flamengo se posicionou oficialmente dizendo que tudo que acontece com o jogador durante o período em que eles estiverem servindo as seleções é de responsabilidade das confederações. Lembrando do caso do Pedro, em outubro do ano de 2024, que ele estava aí servindo a seleção brasileira e num treino ele torceu o joelho e rompeu o ligamento. Pedro que estava vindo de uma lesão na posterior da coxa, então ele não poderia fazer certos treinos ainda. O Flamengo mandou todo o relatório, mas mais uma vez pularam a etapa e aconteceu o que aconteceu com o Pedro, tanto que a CBF ficou responsável por parte do salário dele até a sua recuperação. Então vamos às aspas do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que durante o período da Copa do Mundo FIFA 2026, os atletas convocados para suas respectivas seleções ficam sob a responsabilidade exclusiva das entidades nacionais que representam. A medida se aplica a todos os jogadores que estão se preparando para a competição, incluindo atletas brasileiros e estrangeiros. Ao liberar seus jogadores para a seleção, o clube enviou às confederações um relatório completo com todos os detalhes dos atletas e condições físicas de cada um deles. É importante destacar que, enquanto estiverem integrados às seleções, os jogadores seguem a programação, os protocolos e a supervisão das comissões técnicas e departamento médico de seus países. Nesse período, não há qualquer vínculo operacional com o Flamengo e assim seguirá até o retorno ao clube após o encerramento dos compromissos internacionais, fecha aspas, é a nota do Flamengo. Como está aqui na nota, o Flamengo entregou todo o relatório dos jogadores, as suas comissões técnicas, ao departamento médico, para eles seguirem aquele cronograma, para que não aconteça nenhuma intercorrência, como aconteceu com o Jorgian de Arrascaeta. Ele pulou uma etapa, sofreu uma lesão na coxa, lesão na panturrilha, mesma lesão que Neymar, que pode ficar de 15 a 21 dias fora. Mesmo assim, a seleção do Uruguai já falou que não vai abrir mão do jogador. Bom, mudando aqui de assunto, CBF informou que Neymar não viajará com a delegação da seleção brasileira para Cleveland e por isso não será relacionado para o amistoso contra o Egito. O atacante Neymar permanecerá em New Jersey, onde seguirá um tratamento fisioterápico e intensificará sua programação de recuperação física. O amistoso entre Brasil e Egito será realizado no sábado, dia 6, em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e servirá como o último teste da seleção antes da Copa do Mundo. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Rapaz, Neymar não vai ser relacionado, vai continuar aí o seu tratamento, tá? E já que estou falando de seleção brasileira, Lucas Paquetá pode acabar virando titular com Carlos Ancelotti. Ontem o treinador realizou um treino aberto com o campo reduzido, rachão e atividades táticas no começo da movimentação. Paquetá estava entre os reservas, só que no decorrer do treino, Ancelotti colocou o jogador na equipe principal. Muita gente vem falando aí da necessidade de um meia mais criativo na seleção brasileira, alguém para pensar o jogo no meio de campo. E ontem deu para perceber que o time até performou melhor com o Paquetá nessa função. Além disso,
Muita gente relembrou o jogo do último domingo, quando o Paquetá entrou e mudou completamente a dinâmica da partida. Vamos ver aí se o Ancelotti realmente vai manter o jogador como titular no meio-campo da seleção brasileira. Tem tudo para ser, tem tudo para fazer uma boa Copa e vamos torcer por isso, né? Mudando de assunto, meus queridos, agora vamos falar sobre Jorge Carrascal. Segundo informações do jornalista Mauro César Pereira, o Flamengo está disposto a negociar o jogador caso apareça uma proposta considerável, razoável. Isso muda bastante aí o cenário, porque quando o clube diz que só vende por uma proposta muito boa, normalmente significa que não quer negociar. Mas se nesse caso a informação é diferente, o Flamengo aceita vender, mesmo que a oferta seja exatamente dentro do valor ideal, não seja dentro do valor ideal, né? Então, se surgir uma proposta razoável, que não seja, o Flamengo já tinha estipulado um valor para negociar o jogador anteriormente, mas agora, se aparecer uma proposta que seja boa, que não seja muito alta, o Flamengo vai abrir mão do jogador. Vale lembrar que antes mesmo do jogador se apresentar à seleção colombiana, ele já vinha pressionado aí por conta da expulsão e do pênalti cometido recentemente. Depois ainda teve situação da festa, que também pegou muito mal com a torcida. Sinceramente, a cobrança existe com razão. São 3 expulsões em apenas 5 meses vestindo a camisa do Flamengo. Muita coisa para pouco tempo. Jorginho de Arrascaeta nunca foi expulso e está no Flamengo desde 2019. Bom, além disso, já existe a informação de que o próprio Carrascal teria dito aos empresários que não deseja permanecer no clube. Com isso, cresce a possibilidade dele ser o primeiro jogador a deixar o Flamengo nesta janela de transferência. Incrível, né? O salário que ele ganha, fazendo M pra caramba, vir reclamar da pressão. Claro que isso ainda pode mudar. A gente viu aí uma situação parecida com o Plata, depois que o Leonardo Jardim o cortou do jogo contra o Corinthians. Naquele momento, parecia que ele também sairia do clube. Depois houve uma conversa e os ânimos foram ajustados e o jogador voltou a render. Inclusive, ele tinha tirado até as suas fotos, né, do seu perfil no Instagram e agora recolocou, né? Então, existe a possibilidade de o Carrascal voltar da seleção, conversar com a comissão técnica, reorganizar a cabeça e ganhar novas oportunidades. Mas hoje, o cenário é de que é saída e o Flamengo aceita negociá-lo caso receba uma proposta considerável, razoável. Bom, ele não está bem dentro de campo, não está bem fora de campo, reclamou da pressão, disse que deseja sair do clube, o clube já falou, se aparecer uma proposta aí legalzinha, o Flamengo vai negociar ele sem problema nenhum, tá? Agora vamos mudar aqui de assunto, vamos falar sobre Libertadores das Américas, porque as datas das oitavas de finais foram divulgadas. O Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão no dia 12 de agosto, 2 dias antes do meu aniversário, às 21h30. Já o jogo de volta acontece no Maracanã no dia 19 de agosto, também às 21h30. São 2 jogos gigantes, importantíssimos para a temporada do Flamengo, que foi eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube precisa passar de fase na Libertadores e sabe muito bem disso. Vale ficar atento porque Pedrinho vem aí investindo pesado no mercado, contratando jogadores e fortalecendo o Cruzeiro justamente pensando na disputa contra o Flamengo. O Flamengo não pode ficar atrás. O Flamengo também tem que contratar jogadores de peso, pensando já na Libertadores das Américas e pensando também no Campeonato Brasileiro. Hoje, 7 pontos atrás do Palmeiras, tá? Essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa quinta-feira. Chegou até aqui, deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam e nos sigam aí para mais informações sobre o Mengão. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.